Gente, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Em nome da Associação de Críticos do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira de Críticos, eu queria dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria muito grande para nós hoje termos esse debate com a presença do Goya, do Enéas e do Hélio, que são três figuras assim queridíssimas, são nossos amigos, nossos mestres, nossos conselheiros, enfim, a gente acho que muito do nosso trabalho, da nossa atuação como críticos, como jornalistas de cinema, se devem a eles, né? De muita coisa que a gente leu, que a gente aprendeu com eles. Então hoje, assim, é um momento que a gente já queria ter feito ano passado, ano retrasado, e esse ano finalmente a gente conseguiu conciliar a agenda dos três e eles estão aqui com a gente. E eu acho que também é importante porque eles sempre fizeram parte do Festival de Gramado, eles ajudaram a construir o Festival de Gramado. Então, para nós, assim, nada mais justo do que tê-los aqui para essa conversa. E acho que vai ser uma conversa muito bacana, porque eles têm muita história para contar e eles são, assim, né, referências para a gente aqui no Rio Grande do Sul e para o Brasil inteiro também. O Hélio ainda brincou quando eu falei para ele que o nome da mesa seria 50 anos de crítica, e ele me disse assim, não, acho que o nome tem que ser Os Sobreviventes, ou 150 anos de críticas, mas enfim, né, a gente vai conversar agora. Então eu vou passar para a Ivonete, que, enfim, fez uma pesquisa profunda sobre a vida dos três, sobre a trajetória profissional, e ela vai mediar, então, e vão aproveitar ao máximo essa tarde. Obrigada. Fazer também uma lembrança aqui que a Rosário, Maria do Rosário Caetano, sempre nos pilhou para fazer esse encontro. Então, agradecimento à curadoria, né, da Rosário. E lembrando também que provavelmente se eles não tivessem morrido tão precocemente, a gente teria hoje aqui nessa mesa também, na plateia, certamente outros críticos, principalmente o Luiz César Rosati, que morreu com 57 anos, muito jovem, e que também fez a história desse festival, né? Trabalhando principalmente com o Goya e com o Hélio, na comissão de organização e na curadoria. Mas lembrando também Jefferson Barros, o crítico gaúcho, que não frequentava muito Gramado, mas era uma pessoa que muito influenciou, né, muitos críticos. José Onofre, que saiu do Rio Grande do Sul e tal, mas que é um crítico gaúcho. E o Túlio Becker, né, esse sim também que vinha muito a Gramado e que veio algumas vezes, inclusive, como diretor de cinema, porque o Túlio também dirigiu. Bom, antes de entrar nos temas que a gente gostaria de tocar hoje aqui, vou só fazer uma apresentação rápida aqui dos três, nosso trio, que é o seguinte, vou começar então a ordem alfabética, o Enéas de Souza. O Enéas tem formação em 3 áreas, né? Economia, filosofia e psicanálise. Nasceu no Rio de Janeiro, para quem não sabe, não. O Enéas é carioca, né, mas já desde os anos 50 adotou o Rio Grande do Sul, né? Exerceu alguns cargos públicos, como o de presidente do Banco Regional de Desenvolvimento, BRDE, e cargos de confiança em pelo menos 2 governos, que é o Pedro Simon e do Tarso Genro, ou seja, o PMDB e PT, e transita ali, né? Nunca deixou de lado a grande paixão para o cinema, tendo sido o primeiro crítico a publicar um livro sobre cinema no Rio Grande do Sul, quando ele tinha apenas 27 anos de idade. Isso foi em 1965, chama Trajetórias do Cinema Moderno, que é este aqui, que foi reeditado e revisto pelo próprio Enéas, alguns textos, né? Foi reeditado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Coordenação de Cinema e Fotografia e Vídeo, e que tem outros exemplares aqui, eu vou mostrar para vocês, de outros autores, um belo trabalho de recuperação. Então, e o Enéas é também coautor do livro de ensaios do Divã e a Tela, que é este aqui. Quem quiser depois dar uma olhada, não tem aqui para vender, né, Enéas? E é também um dos editores, deixa eu mostrar aqui, para quem não conhece, a Teorema, um dos 6 editores da Teorema, e nessa edição aqui ele tem 2 artigos.
E é também, aqui já fechando o Enéas, né, ele é o personagem do curta-metragem chamado Os Filmes Estão Vivos, do Fabiano de Souza e do Milton do Prado, que participou, inclusive, no ano passado da Mostra de Curtas Nacional e levou o prêmio de melhor filme pela crítica e prêmio especial do júri na Mostra do Gauchão, né, de filmes gaúchos. Nacional. E da crítica no curta nacional também, ganhou 2 prêmios, né? 2 prêmios. Bom, o Goida, para quem não sabe, na verdade chama Iron Goidanich. Iron Heitor Goidanich. Em 1960 já escrevia sobre cinema no jornal Última Hora. No jornal Zero Hora atuou de 64 a 95 e paralelamente como redator na agência de publicidade MPM. A MPM foi, acho que, uma das maiores, se não a maior agência de publicidade do Brasil, e o Goida lá foi colega de figuras como o Luiz Fernando Veríssimo, o próprio Jefferson Barros e o José Onofre, né? O interesse nos quadrinhos fez do Goida um dos maiores colecionadores dessa literatura, tendo sido assessor da coleção Quadrinhos da LPM Editores. É autor da Enciclopédia dos Quadrinhos, autor da apresentação para a edição brasileira do Dicionário de Filmes, do Jorge Sadu, e tem como título Nas Primeiras Fileiras, daqui, também dessa coleção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Aqui, então, o Goida tem uma reunião de textos. O Goida fez parte, então, da comissão organizadora, como a Mônica já ressaltou, do Festival de Gramado, de 76 a 2007. Veja, um tempão, né? O Goida é a história viva desse festival. Tendo acumulado também a função de curador de longas e de curtas nesse período, né? O Hélio Nascimento. O Hélio, quando passou o perfil para mim, falou que eu sou autodidata. Depois, se quiser falar um pouco mais sobre o que é ser autodidata na área do jornalismo, né, e da crítica, ele publicou críticas do Jornal do Comércio, Correio do Povo, revistas como o Clube de Cinema de Porto Alegre e Filme e Cultura. Assina uma coluna de crítica no Jornal do Comércio desde 1961. Ela é publicada às sextas-feiras e é uma coluna que é considerada, que eu vou abrir aspas, trincheira de resistência na batalha contra a desinformação, a superficialidade e o modismo. Essas são as palavras do Cosati na apresentação desse livro aqui, O Reino da Imagem. Então, segundo o Cosati, é essa trincheira, né? Que é a reunião de textos publicados no Jornal do Comércio. Que mais aqui? Um livro com textos originais do Hélio, já tem esse aqui, que é até hoje uma referência sobre cinema brasileiro. O meu aqui eu estava mostrando para o Hélio, já está todo amarelado, assim, dos anos 80. E esse é então de textos originais. Por 20 anos, o Hélio produziu o programa Cinema de Segunda a Segunda, na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez parte também da comissão de coordenação do festival por vários anos e atualmente continua produzindo a trincheira das colunas das sextas-feiras no Jornal do Comércio. Bom, quando eu conversei com eles para pegar esse perfil, eu perguntei para cada um deles, para começar assim aqui essa nossa conversa, quem foram ou quem foi o principal crítico a ter influenciado a vida deles, a vida profissional deles como críticos. O Enéas falou do Paulo Emílio Salles Gomes, o Bazin, claro, esses todos, né, são citados pelos três, mas o Enéas falou principalmente do Gastal, Paulo Fontoura Gastal. Então eu queria que o Enéas falasse por quê do Gastal. Depois, já fazendo, né, começando com os três, sem interrupção, eu passaria para que o Goida falasse da influência dele. O Goida, além do Bazin, ele cita um recentemente falecido também, né, pouquíssimos dias, acho, o Manuel Martínez Carril, faz o quê? 2 semanas, acho que pouquíssimo tempo, que era da Cinemateca Uruguai. Então, eu queria que o Goida falasse da importância do Carril, do Uruguai, dessas relações com o Uruguai, para a crítica gaúcha.
E o Hélio fala do Gastal também, né, do Antigo Correio do Povo, que foi o primeiro guia, me disse, né? Sempre gostei muito também do Paulo Emílio Salles Gomes e do Antônio Muniz Viana, mas a realidade cênica defendida por Bazin, para mim, é um farol. É isso? Então eu queria que tu falasse do Bazin. Então já passando aqui, começando pelo Enéas, para falar dessas influências, dessas pessoas tão importantes para vocês. Boa tarde, obrigado pela presença e então vamos ver o que os sobreviventes têm a dizer. No caso, então sou eu. Né? E a questão é o seguinte, o Gastal, quando eu era menino, né? O Gastal era uma figura que escrevia no Correio do Povo, um jornal que hoje é transformado, na época era um jornal importante do estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E o Gastal escrevia sempre cinema, assim, e a gente tinha uma volúpia de ver cinema, né? Eu via cinema desde pequeno. O primeiro filme que eu vi, me lembro, é um filme do Disney, né? E depois eu assisti também. Eu adorava chanchadas brasileiras, uma coisa assim, vamos dizer, nacional mesmo, né? E também gostava muito do cinema americano, né? E o Gastal, embora não tivesse as mesmas preferências que eu, né? Ele, quando fazia as críticas, ele fazia umas críticas, eu diria assim, o Gastal tinha uma espécie de análise ideológica e técnica, né? Certas observações de cena, certas formas que ele analisava tecnicamente o espetáculo, eu aprendi ali. Então o Gastal foi uma... Bom, além disso, o Gastal me incentivava muito, tinha uma presença muito forte. O Gastal tinha duas colunas, na verdade, no Correio e também na Folha da Tarde, né? E depois passou até ele não tinha coluna, mas tinha o domínio da área de cinema na Folha da Manhã, que foi o momento máximo do jornalismo da Calda Júnior. Bom, então essa foi a primeira sessão. A segunda pessoa que foi importante, quer dizer, eu ia como ele, como nós todos aqui, vimos o pessoal do Rio e São Paulo, né? Muniz Viana, o próprio Biafora, enfim, a gente ia todo. Mas o cara que me mostrava assim uma certa direção, uma certa capacidade de reflexão, obviamente que era o Paulo Emílio. Depois, quando eu morei em São Paulo, né, eu conheci pessoalmente o Paulo Emílio e teve momentos assim muito interessantes dessa relação, né? E ele, naquele momento, ele era apaixonado pelo cinema brasileiro. E ele me disse assim, não, para mim agora só o que me interessa é o cinema brasileiro, né? Isso é 63, então faz longo tempo. E aqui foi uma coisa que me marcou, né? Porque a marca, vamos dizer assim, era uma questão de compreender aquilo que é a força desse país, né? Isso foi uma coisa que Paulo Emílio me ensinou. De outro lado, quer dizer, eu vinha da filosofia, né? Eu comecei a ler cinema na Faculdade de Filosofia. E lá existia o cahier de cinema, paradoxalmente, né? Naquela época, eu comecei a ler o cahier de cinema. E o cara que me tocou muito foi o Bazin, porque ele tinha uma vinculação com a filosofia francesa, com Sartre, com o existencialismo, etc. E aquilo me tocava muito e eu comecei a entrar nessa jogada do Bazin. Mas eu acho que o Bazin trouxe também o que eu chamaria a configuração Bazin, né? Que é a configuração dos caras do cahier de cinema. Quer dizer, eu me lembro assim de críticas absolutamente maravilhosas do Godard, do Romer, do Truffaut, né? Do Rivette, do Jacques Tonon Valcroso, Pierre Castro, 500 daqueles caras, tudo era uma coisa, e era fascinante porque naquela época a distribuição no Brasil era muito ruim, mas naquele momento histórico que nós estávamos vivendo, a diferença de um filme que passava nos Estados Unidos, na Europa, era de 6 meses. Então era fantástico, eu ia para o cinema e voltava correndo para casa para ler a crítica que estava já no cahier de cinema, né? Então essa coisa foi me criando uma vinculação muito forte com o cahier, positivo também, né? E isso me deu assim toda uma influência que me permitiu começar a tentar discutir o cinema, etc. Então é isso mais ou menos o que faz essa minha formação, né? Tá bom. Pode fazer. Realmente a figura icônica que dominou a gente por muitos anos, até ele tinha um apelido carinhoso, a gente chamava ele de patrão,
era o PF Gastal. Nós éramos os assalariados, as pessoas que trabalhavam e aprendiam desde cedo uma coisa que o Gastal ensinou para 2 ou 3 gerações. Não é importante só gostar de cinema, é importante trabalhar pelo cinema. E a gente fazia isso. E fazia feliz da vida, porque realmente Porto Alegre tinha e tem até hoje uma imagem de seriedade, uma imagem de pessoas que trabalham pelo cinema sem se preocupar se os filmes são de São Paulo, são do Rio, são do norte do Brasil. Então a figura do Gastal era uma figura carismática, era impossível dizer não, eu não conheço, vamos dizer assim, a possibilidade do Gastal ser tão importante assim. Eu confesso que eu comecei a ler o Bazin depois que eu já escrevia, eu acho que há uns quase 15 anos, e eu fiquei fascinado com os textos do Bazin também. Mas, realmente, o Gastal, quando eu ganhei um prêmio aqui do Festival de Gramado, 40 anos de atividades, junto ao cinema brasileiro, junto ao Festival de Gramado, eu fiz questão de agradecer a 2 pessoas também. PF Gastal e Walter Hugo Cury, que conseguiu o fenômeno de trazer para Gramado um cineasta chamado Michelangelo Antonioni. E olha, ele sobreviveu às emoções que ele teve aqui, mas deixou emoções para a gente que nós nunca mais vamos esquecer. Fala do Cabril. Manuel Martínez Carrillo, ou Manolo. Me lembro que em 1966, eu já era a 3ª ou 4ª vez que eu ia a Montevidéu, alguém me mandou ir no jornal La Mañana, onde teria um crítico que gostaria de me entrevistar. E era o Manuel Martínez Carrillo, já naquela época ele já fazia parte da Cinemateca Uruguaia, e inclusive eu me lembro, a primeira pergunta que ele me fez foi: tu tá aqui em Montevidéu para ver filme? Eu digo, Manuel, para ver filme. Esses filmes não estão passando no Brasil, são proibidos. E pior, quando começou o ato institucional número 5, ficou muito pior ainda. Então, às vezes a gente chegava aí 4 vezes por ano a Montevidéu para ver filmes que em Porto Alegre não se via e no Rio e São Paulo também não. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui tinha um cinema de programa duplo na rua onde eu estava parando, que estava exibindo Jovens Afrodites, que era um dos filmes preferidos do Rubem Biafra, e O Anjo Exterminador, de um cara chamado Buñuel. Eu digo, isso aqui é o paraíso, tem que voltar. Fala dos cantos, as suas experiências. Eu acho que falar do Gastal, antes de mais nada, é falar do Clube de Cinema de Porto Alegre. Porque o Gastal foi o fundador, o idealizador, o fundador e a pessoa que manteve o Clube de Cinema de Porto Alegre durante toda a sua vida. Agora, eu não gosto muito de idealizar o passado. Eu não vejo o passado... Aliás, o passado é bom para todo mundo porque o passado está completo, terminou. Os problemas passaram e tal. Agora, por outro lado, é muito importante que haja um conflito. Se não houver um conflito, não tem um novo, não adianta. Então, o nosso conflito, eu acho que da nossa geração, foi um conflito com a geração do Gastal. Isso não tem nada a ver com a grande amizade, o respeito e o interesse que a gente teve pelo trabalho do Gastal. O Clube de Cinema de Porto Alegre foi fundado em 1948 pelo que eu chamo de uma elite qualificada. Essa elite qualificada se interessava muito pelas chamadas belas artes. Eram pessoas muito ligadas ao teatro, muito ligadas à pintura, à arquitetura, à música. E se for olhar da ata de fundação do Clube de Cinema de Porto Alegre, lá estão todas essas pessoas. De modo que foi um ato de coragem do Gastal trazer uma arte que ainda não era o que é hoje, tratada com respeito, vivendo de incentivos, com muito espaço na imprensa e tudo isso. Não era bem isso. O cinema naquela época era uma coisa de meninos irreverentes, de meninos que não conheciam, que não tinham pela literatura o interesse que deveriam ter, pela pintura o interesse que deveriam ter, e por aí vocês podem concluir o resto. Então
Então foi difícil. Não foi fácil para uma geração provar a importância de um João Ford, por exemplo. Era complicado isso. Era difícil para uma geração mostrar que um filme musical como Tudo Azul, do Moacir Fenelon, era um musical, trazia muita coisa nova, muita coisa importante, que na época não foi muito percebido. E daí vem pelo menos aqui se relaciona com Porto Alegre, o meu interesse pelo Antônio Moniziano, que era um crítico conservador, um grande reacionário, como uma vez o Merton chamou, mas que a gente, por exemplo, viu um filme como Sinfonia de Paris, do Vicente Minelli, ou Cantando na Chuva, para citar um filme mais elogiado, que todo mundo gosta. E olhavam o que escreviam, a manifestação dessa geração anterior, e ficava assim, puxa vida, era tudo... Ninguém aqui pensa que o Hitchcock era o gênio que é hoje. Ninguém aqui pensa que o Stanley Donen, que nessa história de cinema que saiu agora do Mark Cousin, ou Cousin, não sei qual é a pronúncia, é citado no início de cada DVD, aparece o Stanley Donen, esse homem realizou Cantando na Chuva. Cantando na Chuva na época não era nada disso. Não pense que esses clássicos do cinema, que o Hitchcock era reconhecido, hoje é o autor do maior filme de todos os tempos, segundo a maioria de críticos entrevistados pela Sight and Sound, incluindo alguns diretores brasileiros. Não pense que era isso, era um pouco complicado, mas aí que foi bom, porque tem que haver esse conflito. Se não tem esse conflito, não surge um novo. E por isso a importância do PF Gastal e a importância do Clube do Cinema para a minha geração. Foi o rei que a gente tinha que entrar em conflito. Foi o rei a ser destronado. Enfim, era isso. Isso para mim é fundamental. Quanto ao Paulo Emílio, a Maria do Rosário publicou aí um livro sobre o Paulo Emílio e pediu que fizesse um texto. Eu fui tentado a fazer algumas coisas sobre a pessoa, sobre a figura do Paulo Emílio, algumas coisas muito engraçadas. Ele era um sujeito fascinante. Acho que pouca gente sabe que o Paulo Emílio sabia decorar o papel do Rigoletto na ópera do Verdi. Inclusive a Moniziano, que os dois, aquela história do Rio e São Paulo, a Moniziano, quando queria criticar o Paulo Emílio, não chamava o Paulo Emílio de crítico de cinema, chamava de um barítono Paulo Emílio. Gostava muito de música e tal. Mas enquanto o Moniziano, no Rio de Janeiro, ele tinha esse fascínio pelo espetáculo, pelo João Ford e tal, o Paulo Emílio, antes dessa fase que o Enéas ressaltou de interesse pelo cinema brasileiro, ele se interessava pelo cinema de todo mundo. Cinema japonês, cinema americano, cinema europeu, enfim, se interessava por isso. Mas de uma maneira que não era bem do crítico de cinema. Ele tem uma frase que eu gosto muito: eu me interesso pelo cinema, eu me interesso por tudo em função do cinema. E eu acho que é como se viu no filme argentino de ontem. Eu acho que o cinema não é nada mais, nada menos do que essa realidade que ele ali, que aparece ali. Por isso que eu acho que o Gastal, no sentido da geração do Gastal, e o choque que houve foi muito importante. A descoberta do espetáculo cinematográfico através do Moniziano foi muito importante. E a constatação de que o cinema não é só um espetáculo. O cinema tem algumas coisas a nos dizer sobre a sociedade que a gente vive através do Paulo Emílio. Tanto na parte do cinema mundial, como na fase dele seguinte, que foi o grande fascínio e interesse pelo cinema brasileiro. Bom, antes de a gente entrar num tema mais polêmico, que é a relação do cinema gaúcho e do espectador gaúcho com o resto do Brasil, eu queria só que vocês, assim, rapidamente falassem de uma coisa, que é a relação de vocês com os blockbusters, com os filmes Arrasa Quarteirão. A gente sabe que lá, né, desde o tempo que vocês começaram a escrever, a hegemonia do cinema americano é presente. Mas agora está uma coisa meio insustentável, né, difícil.
ponto de, às vezes, um filme, um único título, ocupar mais da metade das salas de todo o país. Agora há pouco aqui estreou o Planeta dos Macacos, e em Porto Alegre ficou na primeira semana em mais de 30 salas. Porto Alegre hoje tem 70 e poucas salas, e mais de 30 estavam com esse único título. Mas me chamou a atenção, na coluna do Hélio, eu leio religiosamente da coluna das sextas-feiras, acho que foi da sexta retrasada, que tu diz o seguinte, que o Planeta dos Macacos é uma interessante reflexão sobre a lucidez e a ira. Para em seguida, daí tu faz referências ao Stalin e fecha com a ideia de vitória do ressentimento. Não é eu que faço a referência ao Stalin, é o filme. Se chama Copa, que é o apelido do Stalin. Pois é, então eu queria que tu começasse já falando disso, que é assim, a crítica existem, a maioria das vezes, né, torce o nariz para os blockbusters e tal, não gosta. Como é que vocês se relacionam? Existe um preconceito? É possível, sim, enxergar aspectos positivos num filme Arrasa Quarteirão? Eu acho que é possível, sim. Em primeiro lugar, esse domínio do blockbuster americano no mercado brasileiro, ele é nocivo. Mas não é só nocivo ao cinema brasileiro. A gente, por causa disso, a gente não vê muitos filmes europeus importantes. O que é mais interessante, muito filme norte-americano importante não chega aqui porque o blockbuster não deixa. Isso realmente é uma coisa, não tem nenhuma xenofobia aqui, nenhum jingoísmo, nem nenhum nacionalismo extremado. É que a gente que gosta de cinema não pode ver tudo que quer justamente por isso, porque o blockbuster impede que se veja. Isso é um aspecto. Agora tem outro. Por exemplo, o segundo filme da trilogia do Nolan sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um ensaio sobre a corrupção brilhante. Brilhante. Eu nem quero saber se é blockbuster, se está retirando outros filmes de cartaz. É verdade, retira. Mas é um filme notável sobre vários aspectos. O terceiro, que é o Cavaleiro das Trevas, ressurge, qualquer um título assim, também é muito curioso. Tem um crítico americano que chegou a escrever que era uma mistura de Richard Wagner com Victor Hugo. Acertou na mosca. Tem toda a grandiosidade assim, do Wagner, e tem também aquela reflexão de Victor Hugo sobre a divisão de classes sociais. Tem uma sequência final que lembra o Fritz Lang do Boêmio, o Vampiro de Düsseldorf. Então eu acho que o blockbuster deve ser criticado em termos quantitativos, isso sim, eu estou de acordo. Mas não quer dizer isso que nenhum filme de grande bilheteria, que o valor de um filme seja inversamente proporcional ao sucesso de bilheteria. Tem vários filmes antológicos que hoje estão na Cinemateca, que hoje são estudados em faculdades e que na época foram grandes sucessos de bilheteria. É só olhar aí na história do cinema e vocês vão ver isso. Então, devagar com o andor. Agora, que é realmente lamentável que mais da metade das salas de exibição brasileira sejam ocupadas por um filme, isso não tem a menor dúvida. E depois tem outras, esses blockbusters americanos, a grande maioria, desculpem a expressão, não vale nada. São realmente filmes muito ruins, com aquele exagero na faixa sonora, toda hora explosões na faixa sonora. Mas, agora é bom não esquecer que o 2001, uma Odisseia no Espaço do Público, também foi um blockbuster e um grande sucesso de bilheteria. Enéas, concorda com ele? Bom, um tema como esse, né, é uma coisa que me leva para outras realidades das minhas atividades, né? Quer dizer, eu enxergo muito esse blockbuster, né, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista geopolítico, né? Ou seja, faz parte do triunfo, ou pelo menos da tentativa de manutenção da superioridade americana, a partir de um convencimento cultural que esses filmes promovem. Independente de que alguns filmes, como ele colocou, possam ser filmes de importância artística, né? O filme do Nolan é um exemplo desse tipo, né? Então, é fundamental que a gente possa perceber que essa quantidade de filme que aparece aqui é exatamente o exercício do triunfo americano no campo econômico, no campo geopolítico. Cabe a nós reagirmos a isso, se for possível. E essas tentativas já ocorreram em outros momentos e nós não conseguimos transformar muito essa situação, né? Bom, então esse é o primeiro ponto que eu queria caracterizar. O segundo ponto nós na época dos anos 60, nós defendíamos o cinema espetáculo.
né? E defendíamos o cinema espetáculo, mas o cinema espetáculo crítico. A gente já falava até, por exemplo, da estética da violência, né? Não a violência pela violência, mas a violência como um elemento crítico, um elemento distanciador, um elemento brechiano, né? Então aquilo ali era uma coisa importante, ou seja, o que esse cinema mostrava nos seus aspectos de direção, mise-en-scène, como a gente dizia na época, né? Meio francesado, né? E ao mesmo tempo, o que ele significava para a compreensão do mundo contemporâneo, né? Eu acho que nesse ponto, uma vez eu disse com uma amiga minha que hoje ocupa um grande cargo federal, e ela perguntou, mas por que vocês estavam nessa circunstância? Por que vocês pensavam assim? Porque eu acho que nós, no Rio Grande do Sul, né, fomos a primeira geração mundializada. Porque nós tínhamos um cinema que permitia essa compreensão toda. Então, esse cinema espetáculo era um cinema importante, mas o que nós defendíamos não era o espetáculo pelo espetáculo. Não business like show business, não era essa. Era a questão de que o espetáculo podia chegar ao maior número de pessoas e podia, portanto, criticamente, causar reflexões e pensamentos, etc. Então, aquilo que o Godard disse admiravelmente bem, né, que é o seguinte: o cinema é uma arte que pensa e que faz pensar. E nós queríamos que não só o cinema mostrasse esse pensamento, mas também que fizesse pensar. Então, nesse sentido, qualquer filme é muito importante, né? Desde que faça essa provocação. Bom, no desenvolvimento histórico do cinema, né, o cinema evoluiu para vários aspectos, né? Quer dizer, o cinema independente, o cinema experimental, que na época se via muito pouco, talvez o McLaren, né? E depois, vamos dizer assim, outro dia nós falamos aqui, né, o Humberto estava junto ali, a questão da transição do cinema com o videogame. Então, tem toda uma modificação histórica. Eu acho que tem que ser pensado tudo isso aí, né? Quer dizer, como é que isso vai significar não apenas uma mercadoria, mas alguma coisa que permita à sociedade refletir. Porque eu acho que a grande questão do hoje é exatamente a questão da cultura. A cultura é um elemento decisivo para a humanidade conseguir enfrentar todos esses diversos aspectos que nós estamos enfrentando, em qualquer nível de situação, seja político, econômico, social, antropológico, o que vocês imaginar, é subjetivo. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura é um elemento decisivo. E por que a cultura é decisiva? Nós temos que defender todas as formas de pensamento crítico. E esse pensamento crítico vem, e essa sempre foi uma posição que eu tive, né? Cinema é pensar. Desculpe fazer uma pequena digressão aqui. Isso é uma revolta minha aos meus estudos de filosofia. A filosofia era aqueles tratados enormes, cheios de causa e efeito e enormes articulações de argumentos, etc. E não dizia nada para as pessoas. E o cinema começou a dizer as coisas para as pessoas. Então, nesse sentido, para mim, o cinema era pensar. Né? Então, eu fico feliz quando vejo um cara como o Godard dizer uma coisa que eu estava pensando, né? E mais que provoca o pensar. Então, é assim que eu vejo os blockbusters, ou seja, se eles servem para pensar, ótimo, se não, é lixo. Bom, quando falo em blockbuster, eu me lembro de uma pessoa, de uma rádio, de uma televisão, que me entrevistou depois do Avatar. E ele disse: Goi, o que você acha dessa revolução cinematográfica que esse filme está trazendo? Meu irmão, meu camarada, revolução cinematográfica se fez há mais de 20 anos com um filme de Kubrick chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu tive a oportunidade de rever o 2001, Odisseia no Espaço, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Paula Morim. E eu me lembro que a sessão devia ter umas 30 pessoas. O silêncio chegava a ser perturbador, porque as pessoas estavam pensando junto com o Kubrick e o filme. É uma coisa impressionante. Outra coisa, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, o Stanley, o cineasta do ET, Spielberg, disse numa festa do Oscar: o cinema está precisando de menos efeitos especiais e de mais efeitos humanos. Isso é uma verdade muito grande. Por mais que o filme de efeitos seja mirabolante, faça as pessoas vibrarem, o que precisa é a ideia. O Hélio lembrou muito bem um filme do Batman chamado Cavaleiro das Trevas, o 2,
e era realmente uma das melhores. Era uma época que estava o auge do mensalão, e a gente tinha a impressão que no filme do Batman, filme feito nos Estados Unidos, se discutia esse assunto. Havia uma sequência, inclusive, que tinha pessoas presas, contraventores políticos, etc., e tinha uns 40 advogados trabalhando por essas pessoas. Eu me lembro que isso foi marcante dentro do filme. Agora, eu fico triste, às vezes, quando entra 2 ou 3 filmes desses e você sobra nada mais. Ainda bem que Porto Alegre, eu sempre defendo isso, nós temos a melhor programação de cinema alternativo no Brasil. Casa de Cultura Mário Quintana, com a Cinemateca Paulo Amorim, 3 casas. O Santander, com 1 cinema grande e 2 cinemas alternativos. O Cine Bancários, que é talvez o melhor cinema alternativo que existe no Brasil. E também a Sala PF Gastal, que completou 15 anos agora. É isso, Marcos? Completou 15 anos, sempre procurando uma programação diferenciativa. Então, vivam os blockbusters, porque mantêm os exibidores com boa grana, mas vivam os filmes de pensar. Bem, antes de dar continuidade, me pediram para ler isso aqui. A realização do Festival de Gramado vem pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem patrocínio master da Petrobras, patrocínio também da Oi e Stella Artois, com patrocínio do BNDES e Banrisul, financiamento para a Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, entrando então naquele assunto que eu disse que é polêmico, que é a relação do Rio Grande do Sul com o resto do país, né? E aí já está colocada uma questão polêmica, né? Mas, assim, o Rio Grande do Sul é visto, isso sai em jornal, como sendo um cemitério do cinema nacional. Há pouco tempo, quando, inclusive, o Xingu foi lançado, o Fernando Meirelles foi entrevistado pela Zero Hora e tal, e lembrou isso, dizendo que os distribuidores dizem isso para ele. E, de vez em quando, ainda saem coisas piores, do tipo Somos Racistas, né? Filme com negro no Rio Grande do Sul não consegue bilheteria. A Rosário, eu já provoco a Rosário para depois falar sobre isso, porque o Manaquito fica vira e mexe tocando nesse assunto, somos ou não racistas. Então eu queria que vocês falassem dessa relação do espectador gaúcho e da crítica gaúcha, como a crítica desde os anos 60, que vocês vêm acompanhando, como a crítica vê o cinema que é feito no resto do país. Quem é que vai começar? A questão do túmulo do cinema brasileiro, tem alguma coisa de verdade nisso. Eu vi um filme nacional recentemente, eu fiquei muito impressionado. Eu acho que está desligado dele. Não, tá ligado. Tá ligado? Aumenta, por favor. Aproxima. Assim? Assim? Não, assim, olha aqui, ó. Assim. Assim. Isso. Eu vi recentemente um filme nacional que me impressionou muito. O Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra. Achei um filme excepcional. Realmente foi uma das grandes surpresas de espectador que eu tive recentemente. E andei olhando, eu acho que foi no Manaquito da Rosário, que o filme está lá embaixo em matéria de espectadores, mas não é só no Rio Grande do Sul, em toda parte. Então, essa coisa de ser o túmulo do cinema nacional, eu acho que, olha, e com relação à crítica também, isso não é muito verdadeiro, não. Roberto Farias sempre foi muito elogiado aqui, muitíssimo elogiado. O Carlos Diegues sempre foi muito elogiado, muito, inclusive eu abro meu livro quase chamando Chuva de Verão do maior filme brasileiro de todos os tempos, o que talvez seja. Então, a questão do racismo eu não saberia responder, não sei. Realmente isso teria que fazer uma pesquisa e teria que entrevistar muita gente, saber por quê. Se isso for verdade, é uma coisa repugnante, isso fica bem claro. Agora, o que houve, sim, eu acho que aí está a origem de tudo, é que na época do cinema novo, quando explodiu o Glauber Rocha, a receptividade crítica, que a Deus e o Diabo na Terra do Sol, não foi a mesma daquela que
que acolheu o filme no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é verdade. É só olhar as críticas na época e vai se ver que... Falando no meu caso, falando de mim, eu sempre vi o cinema como expressão de uma coisa real. Eu sempre achei que a alegoria, o símbolo, tinha que ser tirado do real, não imposto à realidade. Porque há dois tipos de cineasta, né? O cineasta que vê a realidade e faz a orquestração dessa realidade para dizer alguma coisa, e aquele que vê a realidade e deforma essa realidade para tentar dizer alguma coisa. Penso eu que o Glauber Rocha pertence ao segundo grupo. Eu acho que nisso aí reside um pouco, porque eu não fui o único a não se entusiasmar com o filme, com o cinema do Glauber. Justamente por isso. Agora, abrindo um pouquinho de polêmica, fazendo uma certa provocação, sinceramente, estou sendo muito sincero, eu ando com saudades do Glauber Rocha. Tenho saudades do Deus e o Diabo na Terra do Sol, tenho saudades do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, tenho saudades de certas coisas que o Glauber Rocha dizia, como, por exemplo, ao vivo e a cores numa televisão, que eu não sou contra a presença do cinema americano no mercado brasileiro. Pelo contrário, sou a favor, porque ele exerce um papel fundamental, um papel dialético fundamental. Isso é uma frase do Glauber Rocha. Eu tenho saudades do Glauber Rocha, quando ele, numa entrevista, quando perguntaram para ele, me diga uma coisa, me define em poucas palavras essas pessoas. Euclides da Cunha, Machado de Assis, Portinari, e o último que eles perguntaram foi o Villa-Lobos, e ele respondeu, esse é o Brasil. Eu tenho um pouco de saudades do Glauber Rocha quando eu vejo filmes brasileiros com uma música totalmente inadequada, que não diz nada, que não acrescenta nada, que não comenta nada, com algumas exceções, é claro. Então, mas acontece que na época, porque o Glauber era um sujeito operístico, retórico, grandioso, é verdade que ele tinha alguma coisa do João Fore, dos italianos, mas o grande ídolo parece que foi o Eisenstein, não? Então isso aí chocou um pouco. Mas o tempo, de repente, o tempo começou a colocar as coisas no seu devido lugar, e é como disse, eu tenho saudades do Glauber Rocha, o que tem se visto aqui. Então, essa questão de túmulo é um pouco relativa. Eu acho que, até sendo muito, alguns filmes até merecem serem logo esquecidos, porque realmente não vão longe. E é um certo favorecimento, eu acho exagerado. E aí dá uma coisa engraçada. Porque se a gente vê os jornais do Rio de São Paulo, de outros locais, são páginas e páginas e páginas sobre blockbusters americanos. E ao mesmo tempo também páginas e páginas e páginas sobre filmes brasileiros. Então, não acho, sinceramente, que haja... Isso também acontece aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu não acho que seja um túmulo aqui. Eu acho que o túmulo não é aqui. Eu acho que o cinema brasileiro é uma coisa que tem que ser melhor discutida. Eu vi uma transmissão, eu nunca me esqueço de uma transmissão do Oscar, em que, para encerrar essa questão, uma transmissão do Oscar em que foi um cineasta brasileiro, não me lembro bem, parece que o Orlando Senna, resolveu fazer umas brincadeiras durante a transmissão. Deixou os apresentadores da Globo meio sem jeito e tal, mas fez. Ele levantou a seguinte questão: por que será que nós não transmitimos para eles verem nossa premiação do melhor filme brasileiro? Se for Jabor. É interessante isso. O Jabor estava presente. O Jabor estava presente e acrescentou o seguinte: é que o problema no cinema americano é que o americano, quando ele vai ao cinema, ele se enxerga lá. Ele se vê lá. E eu acho que a grande pergunta que se faz é o seguinte: será que o brasileiro, quando vai ao cinema, ele se enxerga lá, ele se vê lá? Essa é a questão. Bom, é um momento histórico esse, né? O Hélio fez aqui uma revisão do cinema novo. Revisão essa que o Enéas fez já no livro, quando o livro Trajetórias foi reeditado, né? Então eu queria que tu tocasse nessa questão, como tu hoje vê o Glauber, mas não fugisse dessa outra questão do cinema brasileiro. Não, pode pegar. Bom, realmente eu acho que existe um equívoco em relação
pelo menos a crítica do Rio Grande do Sul, a crítica do Rio Grande do Sul sempre debateu o cinema brasileiro, independente se achava bom ou ruim, embora nós tivéssemos uma posição. E naquela ocasião, né, quer dizer, a gente tinha uma ideia um pouco diferente do cinema brasileiro, e eu acho que era equivocada na época, mas enfim, a gente tinha aquela época, de entrar pela ideia do espetáculo. Né? E então a gente valorizava bastante o Roberto Farias, né? Depois teve também, aí já não era tanto um espetáculo, mas era uma espécie de espetáculo noturno, que era o filme do Cury, né? À noite, né? Noite Vazia. Bom, então a gente tinha uma posição em relação a isso. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma posição, por exemplo, Joaquim Pedro Andrade, né? Nós achávamos maravilhoso, eu pelo menos achei maravilhoso os filmes do Macunaíma, etc. Então, por que o Glauber, né? O Glauber tinha uma questão seguinte, havia uma polêmica subterrânea entre nós e o Glauber. Eu digo subterrânea porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha um amigo, o Flávio Moreira da Costa, né, que o Flávio se dava lá com o Glauber. Então o Glauber mandava recado para cá e eu mandava recado para lá, né, dizendo tal coisa, etc. Bom, e eu acho que eu pessoalmente, não entendíamos o que o Glauber estava fazendo. Né? Havia quer dizer, a dimensão fantástica e imaginária, no nosso caso, era muito difícil de ser compreendida porque nós tínhamos uma posição muito realista. Né? O cinema para nós era um realismo, tanto que eu escrevi uma parte que chamava realismo de cena. Né? Então o Glauber, com aquele, vamos dizer assim, aquele delírio nordestino e baiano, né? Aquela coisa também, por exemplo, do Terra em Trânsito, que foi o único filme que eu gostei naquela época, né? que colocava, vou falar depois um pouquinho sobre o Terra em Trânsito, né? Que foi ali que comecei a me questionar por que de fato eu estava pensando daquela maneira. Nesse interim, eu fui à França, né? E comecei a me dar conta de uma situação seguinte, que os filmes que eu achava aqui que era bom, tipo Roberto Farias, tipo Walter Hugo, eles faziam dezenas iguais. E o filme do Glauber não tinha nenhum igual. A surpresa da imagem era dada pelo Glauber e não pelos outros cineastas. Bom, aquilo me deixou um impacto enorme, né? Bom, e no caso do Terra em Trânsito, na minha opinião, é o melhor filme sobre a nossa geração. Por quê? Porque nós éramos todos Paulo Martins, né? Ou seja, nós éramos meio jornalistas, meio engajados, ativistas culturais, escritores, e fazíamos todo um movimento semelhante ao que o Paulo Martins fazia. Né? Mais ou menos, né? A minha vinculação com a política vem muito também, era também essa situação. Então, veja, quer dizer, esse é o quadro geral. Né? Bom, quando eu vou à Europa e vejo essa situação desse tipo, e conversando com amigos meus franceses também, eu comecei a me dar conta de alguns equívocos. Um dos primeiros lugares é o seguinte: nós não tínhamos tido surrealismo. Então nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha essa capacidade de compreender essa efusão fantástica do imaginário. E que o Glauber traz isso. Né? Quer dizer, então essa vamos dizer assim, a razão porque eu acho que é preciso revisar o Glauber, né? Além de ele ser um personagem assim, absolutamente fantástico do ponto de vista de provocador cultural, né? Do ponto de vista de reflexão também é extraordinário. Bom, eu me dou conta que quando, por exemplo, o Godard faz Histórias do Cinema, um dos episódios de Histórias do Cinema está o Glauber lá citado como o ícone do cinema. Bom, então eu acho que eu estou na direção certa nesse sentido. Então a revisão, quer dizer, porque na verdade eu sempre digo assim, cinema é ver e rever, não é? E transrever. E depois de fazer tudo isso, é capaz sempre de rever a sua própria crítica, não é? Eu acho que é uma coisa importante a gente rever. Quer dizer, a gente não permanece no mesmo estado. Eu não vou brigar, eu não renego nada que eu escrevi, nada. Bom, porém, uma coisa que é fundamental é a gente poder revisar as questões que a gente tem, né? Quer dizer, então acho que isso é elemento essencial da situação. Bom, voltando à questão do que está se falando aqui, eu acho que é um absoluto equívoco, né? E existem outros aspectos, existem muitos aspectos envolvidos nessa questão. Em primeiro lugar, uma questão política. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava representando o Estado do Rio Grande do Sul, uma vez eu fui ao Ministério da Fazenda em Brasília, né? E reivindiquei qualquer coisa que eu não me lembro qual é.
e estávamos na época da ditadura, e o cara me disse assim: escuta, Gaúcho, vocês mandaram desde 30 até agora, até os milicos aqui, agora para de incomodar. Quer dizer, como se nós fôssemos o sustentáculo da ditadura. Por causa de que, por exemplo, alguns generais fizeram a escola aqui. Então tem esse equívoco que eu acho que é importante a gente considerar. O segundo ponto, quer dizer, eu acho que o cinema brasileiro tem que pensar isso mesmo. Por que muitas vezes nós não temos filmes que as pessoas não gostam? Por quê? Eu vejo pessoas familiares assim, esse filme é horrível. Né? E para nós gaúchos aqui tem uma coisa interessante, né? Que é o seguinte, quando passa um filme gaúcho, eu sempre ouço essa questão: por que vocês não fazem filmes iguais aos argentinos? Não é? Vocês vejam, ou seja, a nossa classe média se identifica muito mais com os filmes argentinos do que com os filmes brasileiros. Bom, outra coisa que eu acho importante é que nós não estamos dando conta, e isso agora eu acho que está começando a existir, que é essa diversidade do cinema brasileiro. Na verdade, se vocês pensarem, o Brasil é um país tão grande quanto os grandes países do mundo, e tem a importância do tipo continental que teria uma Europa, por exemplo. Né? Nós já temos a Europa, nós somos Brasil. Só que nós não temos ainda o reconhecimento de cada uma dessas partes, né? Quer dizer, o cinema nordestino, por exemplo, agora nós estamos vendo essa maravilhosa surgimento do cinema pernambucano, né? Essa retomada do cinema pernambucano. Então, isso é extraordinário. Nós estamos começando a ver, por exemplo, o filme do Raton tentando buscar a questão de Minas, o próprio Tabajara tentando buscar o Rio Grande do Sul, a questão da FEB, esse Estrada 47, né? Que tenta pegar um aspecto da história do Brasil pouco conhecido e pouco, vamos dizer, aplaudida. Então, eu acho que nós estamos recomeçando a compreender essa diversidade histórica. Então, a ideia de que o Rio Grande do Sul é túmulo do cinema brasileiro, eu acho que o Hélio tem razão. Quer dizer, o túmulo talvez seja todo o Brasil. Né? Então, e eu acho que isso é um bom. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho que esse desafio é muito importante para o cinema brasileiro. Vamos responder que o cinema brasileiro consegue conquistar o público nacional. Acho que essa é a questão fundamental. Como é que eu vou falar do Brasil para nós brasileiros? Esse é o ponto fundamental. Então, na minha maneira de ver, o cinema brasileiro está se recompondo, está se retransformando, está aparecendo coisas extraordinárias. Né? E é muito importante isso, porque se a gente vai, eu tenho uma pequena experiência ligada a cinema e psicanálise, e a psicanálise tem muita relação com a Argentina, né? Bom, nós temos um seminário que é de cinema e psicanálise. E entramos em contato com a Argentina. Por exemplo, eles não entendem nada dos nossos filmes. Nada. Por exemplo, aquele filme do Tropa de Elite. Né? Os caras, eu li no jornal Elamante, né? A revista Elamante, que dizia o seguinte: é um dos filmes mais fascistas que eu já vi no Pô, é engraçado o filme troço desse, mas mostra como tem dificuldade na nossa relação com a Argentina. Né? E provavelmente nós não entendemos muita coisa do que eles fazem, apesar da classe média gostar do filme argentino. Né? Então é isso que eu acho que é a questão. Só pequena parte, Vossa Excelência permite uma parte. A questão do Tropa de Elite ganhou o Festival de Berlim. E é bom que se lembre que o júri do Festival de Berlim já era presidido pelo Costa Gavrat. Ou seja, ninguém na Alemanha, pelo menos, o Tropa de Elite não foi tratado como um filme fascista, coisa que ele nunca foi, por sinal. Mas aqui no Brasil, alguns críticos chamaram o filme de fascista. É verdade, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que é exatamente como o filme atinge fortemente a sociedade brasileira, né? E aquela cena final que mostra que não é fascista, os caras interpretaram como fascismo. Nós estamos falando do primeiro. Do Tropa de Elite 1. Que ganhou Berlim. Doida, retoma essas questões. Olha, aqui sobre nosso amigo Glauber tem uma história que aconteceu aqui em Gramado e que mostra bem essa história de dizer que partes do Brasil, o Rio Grande do Sul, é o cemitério de filmes como os do Glauber, etc. Nós passamos aqui em Gramado
não sei de onde é que o Gastal vai conseguir, uma cópia de História do Brasil, História com Y e Brasil com Z. E eu me lembro que foi numa sessão da tarde, tipo assim, 2h30, 3 horas da tarde, e a gente passou o tempo todo convidando as pessoas. Olha, vamos ver, tem um filme inédito do Glauber, embora fosse co-dirigido com outro, não me lembro o nome do diretor. Bom, e chegou na hora da exibição, tinha, eu acho que umas 25 pessoas no cinema. Entre eles, alguns acusadores do Glauber, como o seu Boida, como o seu Renime, como o meu Grimaldi, e assim por diante. Os jornalistas, apoiadores e apaixonados pela glória de Glauber, ficaram todos tomando seus chopinhos, ficaram todos ausentes da sala onde estava se passando. Eu acho que foi uma das poucas sessões que teve no Brasil, mas só os anti-Glaubers que estavam lá vendo. Que ano foi isso? Ah, não me lembro. Esse filme História do Brasil é muito interessante, é uma das melhores coisas do Glauber. Ele conta a história do Brasil através de filmes, cenas de filmes, nos quais episódios da história do Brasil são reconstituídos, incluindo uma cena do Selva Trágica, do Roberto Farias, aquela cena do peso em cima do boneco. É um filme muito bonito, muito interessante, mas o Boida está sendo ele foi um pouco otimista agora. Eu acho que não tinham 20 pessoas. Eu me lembro que era eu, ele e mais algumas. Os três admiradores do Glauber não compareceram. Isso que o filme era inédito, hein? O filme era inédito, não tinha passado em Gramado. Só queria dizer uma coisinha, Eu quero abrir. então, que é o seguinte, Se registre que o Carlos Eduardo Lourenço Jorge estava lá, presidindo os debates. eu só queria dizer uma coisa, o seguinte, o Rio Grande do Sul sempre teve essa característica de estar presente mesmo sendo anti. Por exemplo, eu me lembro do o filme O Dragão da Maldade, né? Que os galberistas estavam todos e nós estávamos presentes lá assistindo o filme todo, inclusive falar mal depois. defendendo ver o filme, porque essa é a questão nossa, né? Quer dizer, as pessoas, nós falamos mal sim, mas vamos ver o filme. Eu acho que a coisa mais importante que existe sobre a relação do cinema brasileiro com o Rio Grande do Sul, e que desmente essa história do túmulo, é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. O Rio 40 Graus do Nelson Pereira, nessa história recente do historiador inglês, isso aí é citado junto com o Limite, do Mário Peixoto, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Nobel Rocha, e o Rio 40 Graus do Nelson Pereira dos Santos. Rio 40 Graus, eu vou ter que reconstituir um pouco para as pessoas entenderem como isso aconteceu. O Rio 40 Graus foi produzido em 1955, quando o Brasil era presidido pelo senhor Café Filho, que tinha sido eleito na chapa do Getúlio Vargas em 1950 e que na crise de 54 se posicionou ao lado da oposição contra Getúlio Vargas. Quando Getúlio se suicidou, a UDN se apossou do poder através do seu vice-presidente Getúlio Vargas, que era o senhor Café Filho. Os documentários da época que mostram a posse do Café Filho em plena crise, com o presidente da República nem tinha tido sepultado ainda, quando se dá a posse, o Café Filho ri, sorri. É só olharem os documentários que existem aí, inclusive da Ana Carolina, tem isso. O Café Filho está numa felicidade. Eu nunca vi um presidente da República assumir a presidência sorrindo, mas da maneira como o café sorri. Nada contra o sorriso, mas o país estava de luto. O presidente tinha se matado. Isso mostra bem o que era o clima naquela época. E o Nelson Pereira dos Santos, com uma cooperativa que tinha sido formada no Rio de Janeiro e São Paulo, estava filmando no Rio 40 Graus, que ficou pronto quando o Café Filho se encontrava na presidência. Imediatamente o filme foi proibido pela censura, acusado de comunista, acusado de mentiroso, acusado de mostrar do Brasil uma imagem negativa, porque simplesmente mostrava as favelas. Coisa que o Orson Welles já tinha feito nos anos 40, bom que se registre isso. Muito bem.
houve em novembro de 55 uma crise. O Juscelino havia eleições marcadas e o Juscelino havia ganho a eleição. Representava o PSDB e o PTB. Era a volta, de certa maneira, a volta da administração trabalhista ao governo. Muito bem. O novo governo, o marechal-general na época, Henrique Lott, organizou um movimento dentro do Exército e retirou do poder o presidente, que então já era o Carlos Luz, porque o Café Filho teve um infarto e foi afastado, e o Carlos Luz, que era da UDN, era presidente da República e foi afastado. O Lott organizou um movimento dentro do Exército, curiosamente chamado de Movimento de Retorno aos Quadros Constitucionais Vigentes. Como retornar uma coisa que era vigente, mas esse era a defesa da Constituição feita pelo Exército Brasileiro da época, presidido pelo Lott. Muito bem. O filme, então, foi liberado. Com o governo do Nereu Ramos, que assumiu, com a bênção do Marechal Lott, o filme do Nelson Pereira foi liberado. E logo em seguida, em janeiro de 1956, o filme veio para Porto Alegre. O Nelson Pereira dos Santos esteve presente nesse lançamento. O Clube de Cinema de Porto Alegre patrocinou essas exibições. E outra coisa, que isso aí desmente completamente essa história de túmulo do cinema brasileiro. O Gastal, palmas para o Gastal, ele organizou um plebiscito. Ele usou as gráficas do Correio do Povo e fez umas células perguntando o seguinte: você concorda com a proibição do Rio 40 Graus feita pelo governo anterior ou não? Moral da história: quem era contra a proibição foi 80, 85 ou 90% da votação. O filme foi exibido uma semana inteira no Cinema Imperial, que é um cinema grande, um cinema de 1000 lugares, foi muito visto, foi muito debatido, muito difundido. E o Nelson Pereira, eu até conversei com ele, porque olha, quando ele esteve aqui em Gramado, naquela época eu era um menino interessado, falei com você, ele era um jovem diretor de 20 e poucos anos, ele se lembrava bem disso, sempre foi muito agradecido. Quer dizer que essa história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ser tudo do cinema brasileiro não é bem assim. E esse fato do Rio 40 Graus, praticamente o lançamento nacional que foi feito aqui, agora que o Correio do Povo era um jornal conservador, centro conservador, enfim, e, no entanto, patrocinou esse tipo de plebiscito, que foi acho que foi a primeira manifestação feita pela imprensa de maneira muito grande sobre a questão da censura. E o resultado foi, eu acho que foi 90% contra a proibição do Rio 40 Graus. Bom, agora são 13h15, a gente às 4 horas tem que passar aqui a mesa, que vai ter um outro debate. Queria abrir, já tem uma inscrição aqui, Paulo Casanova, João Nunes. Alô, aqui é o Paulo Casanova do Cinematógrafo. A pergunta é para a mesa, é sobre a posição do crítico. Qual era a posição do crítico, a importância dele de influenciar na sociedade quando vocês começaram, e como que vocês analisam ao longo da carreira de vocês, nesse período todo, como é a posição do crítico mudou ao longo dessas décadas e a situação atual? Para vocês três. Bom, naquela época a gente não fazia só crítica de cinema. A gente tinha coluna cinematográfica todos os dias. Então, críticas talvez fossem 3 vezes por semana. O resto a gente passava falando de diretores, cineastas, de atores, de formas de fazer cinema, etc., né? E a vida cinematográfica na cidade era muito mais intensa. Eu me lembro que teve na reitoria da URGS uma amostra do cinema russo e soviético, que eu acho que durou mais de 40 dias, e hoje pela primeira vez foi exibido o encoraçado Potemkin aqui em Porto Alegre. Eu me lembro que isso aí era um acontecimento, e quando a esse acontecimento veio a presença de um cara chamado Paulo Emílio Salles Gomes, meu Deus do céu, a gente se sentia no céu em Porto Alegre, porque a gente estava vendo cinemas que nunca tinha visto. Então, esse era o tipo das coisas que a gente
vamos dizer assim, fazia também. Promover, não existia de fato de ser uma promoção da Correio do Povo, ou da Folha da Tarde, ou da Federação Gaúcha de Cineclubes. A gente promovia esses festivais através das nossas colunas de cinema. A gente estava sempre dando oportunidades. Se morria o João Ford, a gente fazia uma matéria especial sobre o João Ford. Se chegava, vamos dizer assim, um filme novo, um filme que influenciou muito o livro inicial do Enéas, o filme Eva, do Losey, né? Curiosamente exibido num cinema comercial, que era o Cinema Veracruz, que passava filme da Sarita Montiel, do Roselito e outros daqueles atores. De repente passa o Eva, do Joseph Losey, e tem público, porque a crítica adiantava. Sim, mas e agora? Nesses 50 anos, o que aconteceu? Eu acho que críticos temos excelentes e pessoas que são responsáveis por colunas de cinema excelentes também. Mas às vezes eles teriam 2 colunas por semana. E olhe lá, né? Às vezes, se não é, vamos dizer, o Roger Lerina dá um pouco de cobertura para o que está acontecendo no cinema, 0 Hora não abre espaço, o Correio também tem um espaço reduzido para cinema diário. Aliás, não existe mais essa coisa de cinema diário. Então, temos que ficar com o que tem por aí. São muito boas as pessoas que escrevem sobre cinema e têm tido a oportunidade de fazer matérias que talvez não se faziam, embora seja um pouco exagero. A gente fazia coisas muito boas. Por exemplo, eu me lembro que no caderno de domingo fazia matérias assim, por exemplo, quando eles eram ninguém, ou seja, a presença de atores famosos em filmes onde eles apareciam como figurante ou assim por diante. As mulheres, as feias mais lindas do cinema. A gente fazia isso com prazer e para os leitores era muito bom, né? Mas a gente tinha espaço. Agora o espaço está muito difícil. Alguém quer comentar? Bom, eu acho o seguinte, né? Quer dizer, a crítica, ela na época, ela tinha uma estrutura, vamos dizer assim, primeiro colunista, como o Goida falou. E no meu caso, eu fazia uma coluna na Revista do Globo, que era uma coluna quinzenal cada mês, vamos dizer assim, né? Bom, e essa realidade era acompanhada por uma tentativa de fazer alguma coisa mais estruturada do ponto de vista de análise de cinema, né? Tanto que um dos movimentos importantes que eu fiz foi exatamente escrever esse livro, porque eu queria ultrapassar aquela faixa de escrever simplesmente sobre o filme, queria fazer uma reflexão sobre o cinema. Então, sob esse ponto de vista, no meu caso, né, eu acho que eu construí uma estrutura crítica, né, para mostrar que, em primeiro lugar, né, naquela época se dizia que o crítico era um julgador, o filme é bom e o filme é ruim. E a nossa posição, e a minha particularmente, né, era uma posição contra essa realidade. Nós tínhamos que entender o que o cara tinha proposto como filme, e entender dentro de um conjunto histórico, em relação às outras artes, em relação aos outros filmes, etc. Então, acho que foi se constituindo um pensamento, primeiro, né, que um filme não é só ver, é ver, rever e transrever. Segundo ponto, eu acho que tu tem que constituir, naquela época era uma coisa que não se trabalhava, porque, como eu disse, a crítica do Gastal era uma crítica muito em cima da técnica. E nós passamos a discutir a questão da direção, né, que na época se chamava de mise-en-scène, né? Então a discussão sobre a direção mostrava como é que o diretor teria trabalhado alguns aspectos, por exemplo, o rosto, os olhos, a face, a boca, os cabelos, a vestimenta do ator, o corpo do ator, né? Como é que era o cenário, a arquitetura desse cenário, que importância desse espaço existia. Nós estamos construindo formas de ver e também, portanto, de ensinar a crítica de cinema, fazer uma pedagogia do cinema, né? Eu hoje, por exemplo, passei para uma outra faixa que não é apenas colocar a direção, mas buscar colocar a ideia de imagem, porque a ideia de imagem está ligada a essa situação da sociedade de espetáculo, que é a sociedade de imagem. E essa sociedade de imagem, ela traz não só o passado das imagens, ou seja da arquitetura, seja da escultura, seja da arte plástica, como também do próprio cinema, né? E
agora essa transição com o vídeo, com o videogame, etc. Então, a imagem permite que a gente, inclusive as instalações, né, seja de origem dos artistas plásticos, seja de origem do cinema, como o Mujitai, por exemplo. Né? Então, essa é uma questão nova. Bom, por outro lado, se nós estamos avançando nisso, a minha visão do que está acontecendo é exatamente o seguinte, quer dizer, a cultura, ela incomoda. A cultura é uma coisa que faz as pessoas reflexionar, faz a sociedade reflexionar. E é óbvio que quem tem interesse que a sociedade se mantenha como está, né, bloqueia essa situação. Então eu vejo, por exemplo, o Goiânia disse muito bem, né, quer dizer, aonde não tem os cronistas, os colunistas que pensam, são cada vez mais jogados para lá. Quer dizer, de um modo geral, o que a gente lê nos jornais? A história do filme. Não? Então, eu me lembro de um crítico francês chamado Frédéric Roveda, que há 40 anos atrás escrevia sobre cinema, assim, olha esses caras que contam a história, que engraçado, o cara viu menos filme que eu. Não é? Quer dizer, ou seja, não é para isso que a crítica de cinema é feita, né? A crítica de cinema é feita para que a gente possa compreender o que significa a imagem, etc., a reflexão, etc. Então eu vejo que o momento é completamente diferente. E nós temos que lembrar, bom, tem uma novidade nesse processo, que naquela época não existia, que era a presença da universidade. Hoje, e é um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado positivo da universidade? É que aumentou a pesquisa, ampliou as dimensões de análise de tudo que foi hipótese. Compensação, qual é o problema? Está acantonado na universidade. A universidade é um gueto. Né? Só os caras que estão ali dentro e algumas coisas fora. Né? Bom, e daí eu acho, para fazer vender o nosso peixe aqui, né, Emanetes, né, a importância de uma revista do tipo Teorema, onde reúne todas as possibilidades, né, nossa... O Goi está pedindo para mostrar aqui, então vamos mostrar aqui. Bom, essa revista Teorema tem essa grande vantagem, né, de poder reunir um grupo de pessoas que escrevem constantemente, de uma forma livre, etc., mas de uma forma crítica, né? E ao mesmo tempo recolher pessoas da sociedade do Rio Grande do Sul, pessoas do Brasil, etc. Ou seja, é um instrumento de boa, de circulação de ideias. Como ele falou, pessoas do Rio Grande do Sul e pessoas do Brasil. Mas é mesmo. Mas é importante unir os dois países. O psicanalista, ele sabe o valor do ato falho, né? É ato falho e ato consciência. Porque veja bem o seguinte, eu acho que o Rio Grande do Sul se sente um super-Uruguai. Só para acrescentar. Vai provocar os gaúchos aqui, né? Entende? Quer dizer, por quê? Porque tem um aspecto de dificuldade, e eu acho que a grande dificuldade política, eu já entraria em outro aspecto da minha realidade, né? A dificuldade política efetiva de se integrar no Brasil. Acho que esse é um problema nosso, e é isso que nós temos que enfrentar. Só queria acrescentar, fazer duas citações literárias a respeito do que foi dito. Eu acho que na pergunta sobre a crítica está implícita qual é a importância dela. O Oscar Wilde tem uma peça, que eu não me lembro o nome, parece que um ato, em que é uma discussão de dois personagens sobre a importância da crítica. Um defende a crítica e o outro acha que a crítica é uma coisa totalmente desnecessária. E é uma discussão e tal, e de repente o inimigo da crítica diz o seguinte: os gregos não tinham críticos. Tinham Sófocles, Eurípides e por aí vai, mas não tinham críticos. E o que defende a crítica diz ao contrário. Os gregos eram um povo de críticos. Aí que está a importância do Enéas. E outra coisa também que o Enéas tocou, a questão de rever. O Jorge Luiz Borges tem uma frase maravilhosa, diz que ler não é importante. O importante é reler. Inscrito João Nunes, depois Marcelo, depois Ari. Uma pergunta para o Enéas, em particular, pessoal. Me chamou muito a atenção o fato de você ter a formação de filosofia, psicanálise e economia, e em algum momento o cinema apareceu na sua vida. Eu queria saber se houve algum filme que lhe provocou um deslumbramento, digamos assim, para que essa mudança tivesse acontecido, e se você acredita que um filme muda a vida de alguém. Bom, eu acho que eu tenho pelo menos dois filmes que me marcaram muito. O primeiro filme, que foi o que me levou
ao cair de cinema, porque eu li uma crítica desse filme, que era A Marca da Maldade do Orson Welles. Fiquei fascinado por aquele filme, por tudo que tinha no filme, pelo Orson Welles, pelo conflito do Vargas com Killian, né? Com a questão da Marlene Dietrich soberba, aquele olhar que ela faz, né? Quer dizer, então esse foi um filme, e ali eu fiquei deslumbrado, fascinado e não sabia o que dizer. Aí comecei, casualmente me encontrei no CAE na Faculdade de Filosofia, e aquilo foi me tomando. E um grande filme que, ao meu ver, me toca fundamentalmente, né, é o Hiroshima Meu Amor, né? Eu fiquei absolutamente deslumbrado. Outro momento daquela formação, né, em que me tocou profundamente, porque mostrava todo um outro tipo de cinema que a gente não conhecia, né? Um cinema que eu vinha de um cinema de chanchada, um cinema de americano, continuo gostando, né? Mas ali apresentava uma outra faceta do cinema, ou seja, mostrando o cinema não apenas como visibilidade, mas também como sonoridade, sobretudo a voz como um elemento encantatório do cinema, né? Combinando voz, trailer, essas coisas todas que eu já escrevi algumas vezes, né? Bom, então esse foi um momento para mim deslumbrante. Eu acho que na nossa geração o Hiroshima nos tocou muito, né? Bom, qual era a outra parte do... Se um filme muda a vida de alguém. Bom. Olha, eu não sei se muda a vida de alguém, a minha mudou, né? Porque realmente eu me envolvi de uma forma intensa com isso, né? E, claro, vinha de toda uma... Quer dizer, vocês podem perceber que eu gosto muito de combater, né? Então, uma das coisas importantes ali foi que eu tinha também a minha briga particular com os meus professores de filosofia, né? Quer dizer, não tanto com o Guedes, que pelo contrário, um cara aliado, né? Mas com outros professores mais o Rio Grande do Sul era uma, vamos dizer assim, era puro tomismo e puro agostinianismo, né? E a gente era muito contra isso, né? Quer dizer, havia uma disciplina tomista absolutamente insuportável. E o cinema rompia com essas coisas todas, né? E mais, eu vi assim que a minha geração não estava tanto tocado pela palavra, mas estava tocado pela imagem. Esse tocado pela imagem é que me levou profundamente a tentar compreender as questões do cinema essa questão da natureza do cinema, entre aspas, né? Quer dizer, que é ao mesmo tempo um dar a ver e um dar a ouvir, né? Ou seja, ele é uma imagem sonora e uma imagem visual. Não sei se eu te respondi. O Hélio lia na faculdade O Reino da Imagem e achava aquilo impressionante. Falei, pô, alguém escrevia assim em algum momento. O Enéas, pelo livro dele, me ensinou, talvez seja o melhor crítico que eu já tenha lido sobre o olhar, né? Acho que é uma grande questão de trajetórias, estudar o olhar, eu nunca tinha lido isso. E o Goida, que na verdade não é cinema, mas eu conheço muito pelo trabalho sobre quadrinhos, que é uma outra paixão minha. Então eu queria de fato agradecer. E a Ivonete, né, Ivonete? Quando eu era um mero moleque, eu te liguei, você me tratou meio assim. Mas depois me mandou todas as teorias. Ele sempre lembra isso, né? Eu liguei, é mineiro, né? Liguei e falei, olha, eu sou mineiro, mas eu sou um grande inspirador da crítica gaúcha. Eu queria saber como arruma teorema, para ver se não precisava pagar, né? Aí ela me mandou 4 dias. Vale a pena investir. Então, obrigado. E aí, agora, acho que, na verdade, o Enéas fez uma rápida contextualização da questão do espaço na imprensa, da mídia, e exaltou, muito bem exaltado a teorema como espaço. Eu acho que só não dá para deixar de lado também que na falta desse espaço, especialmente ali acho que na virada dos anos 90, mais ou menos, a internet chegou como uma válvula de escape, né? Muita gente, inclusive críticos veteranos, acabaram migrando para a internet como um espaço que eles não tinham mais nos jornais. E críticos que nunca teriam esse espaço de alguma maneira, enfim, porque a gente sabe que as vagas são poucas, né? O jornalismo a gente sabe muito bem disso. A internet permite essa liberdade, né? E é claro, vai ter muita coisa ruim, mas tudo que está em excesso dá uma selecionada natural. Eu queria saber como é que vocês veem essas novas possibilidades que a internet proporcionou e se em alguma medida vocês também tomaram contato com essa produção crítica virtual ou se acabou, enfim, por N motivos, vocês acabaram ficando mais no universo do impresso mesmo, das revistas. Né? Coida, tu que lida tanto com a internet. Essa pode falar da provocação. O que é internet?
sou um dinossauro. Os dinossauros não conseguem fazer funcionar o computador, tem patas, etc. Mas eu ainda vejo muito prazer, né, o que se pode fazer em jornal e revista, né, como no caso a Teorema, que eu digo. Aliás, o Enes me contou uma boa, né? Os franceses olharam a revista e disseram, très bom, né? Porque é uma revista que tem textos bons, mas não deixa de valorizar a imagem em nenhum momento. Eu acho que cada revista, cada número da Teorema tem no mínimo 50 ou 60 imagens. E isso é muito importante, porque, bom, hoje em dia, né, com esse troço que ele chama de internet, eu não sei o que mais, a gente consegue ver. Eu tive um amigo meu que me deu, num bloquinho assim desse tamanho, me deu tinha 87 fitas, tinha séries de televisão, tinha concertos e assim por diante. Eu passei minhas férias de verão vendo, inclusive revendo, por exemplo, que emoção, rever Lawrence da Arábia na cópia reconstituída de 1982. Puxa vida, que coisa! E assim, né, conseguir passar para os sobrinhos, conseguir passar o Cantando na Chuva, explicando para eles o que foi a mudança do cinema falado para o cinema mudo. Então, hoje em dia, puxa vida, esse pessoal, né, eu estava dizendo para o Enes, né, nós que, vamos dizer assim, há 30 anos, 40 anos, gostávamos tanto de John Ford, gostávamos tanto de fulano, as pessoas vão falar do Quentin Tarantino. Meu neto, que tem 12 anos, já sabe quem é o Quentin Tarantino, sabe quais foram os filmes que ele viu. Isso é muito. A gente vê que o cinema tem outros caminhos, mas eles estão no bom caminho. Eu acho sim que tu observasse uma coisa que eu não citei, que é a questão da internet. Acho que é uma bela observação, né? Eu teve um momento que eu caçava tudo pela internet, seja brasileira, seja mundial, que eu poderia ler. Bom, eu vejo que há uma grande dificuldade da gente ler aqueles textos, né? Não por causa dos textos, é por causa do meio que a gente está em contato. Porque, claro, tu lê uma página, duas até é suportável. Agora tu lê, por exemplo, um artigo, e eu já escrevi artigo não sobre cinema, mas sobre economia, de 13 páginas. Coitados leitores, né? Porque realmente aguentar aquele instrumento olhado assim é horrível, né? Então eu acho que tem uma dificuldade muito grande nessa crítica da internet, né? Tanto que muitos têm desistido, né? Por causa dessa realidade. Não tem Bom, e o leitor não é permanente. Porque o leitor na internet é exatamente um leitor absolutamente fugaz, né? Ele passou ali, já entrou no outro link, já passou. Quando é que ele vai voltar ali? Né? A periodicidade, como tu não tem a periodicidade do encontro social, que é o caso da Teorema, que nós sempre lançamos e tem sempre um grupo cada vez maior, crescente, de pessoas que vão. Esse troço se difunde, a pessoa pode levar, pode segurar, etc. E a internet tem essa dificuldade. Né? Outro dia eu estava conversando com o Orlando, né? Nós estávamos conversando sobre a possibilidade de blog de cinema, com a Maria do Rosário também, né? E a gente tem constatado a dificuldade dessa. Qual é a. Não se pegou ainda o que nós podemos fazer em cinema para esse tipo de situação. Então é um avanço, eu acho que sim, né? É uma possibilidade de escrever, estou de acordo totalmente, né? Mas eu acho que ela ainda não se definiu a sua forma para poder a gente usufruir esse tipo de realidade. Isso é um tema que eu não tenho muito interesse. Eu sou realmente fascinado pelo DCP. É isso que realmente me interessa. O nome do diretor, aquele do cozinheiro, ladrão, e o Greenway. Está na Holanda agora, né? O Greenway esteve aqui em Porto Alegre e fez uma palestra sobre a importância do cinema do futuro. Entre o cinema do futuro, ele estava o filme em celular. Vamos ver filmes em celulares. Até brinquei com coisa. Qualquer dia nós vamos ver filmes no anel. Com o filme vem uma lente para tipo saiu do DCP, qualquer coisa sensacional. Digital cinema, PGC, é fantástico. Realmente é um troço fantástico. Eu acho que o futuro do cinema está aí. Acho que o cinema tem esse poder de sempre atrair as pessoas. A minha geração,
era fascinada por cinema. Quando apareceu a televisão e o vídeo, a geração mais nova ficou fascinada. A minha geração ficou fascinada pela televisão. Vou ver filme em casa e tal. Mas acontece que vinha vindo outra, para a qual a televisão, o vídeo, era o normal, era o corriqueiro. E o cinema era o excepcional. Sair de casa para ver um filme. Então é diferente. Eu acho que o futuro é o DCP. As questões de ver filme em computador, pelo amor de Deus. Eu vejo muito internet e música, concertos, essas coisas. Cinema, sentar na frente do computador para ver filme, eu fora. Zanin. Oi, boa tarde. Posso ficar sentado? Meu nome é Luiz Zanin, escrevo no Jornal Estado de São Paulo e em blog também. A questão eu vou dirigir aos três. Primeiro, cumprimentar pela realização dessa mesa. Então, os três são amigos queridos de longa data, a gente já conversou muito, já conviveu muito e está sendo absolutamente gratificante ouvi-los aqui falar de uma maneira mais ordenada e sistemática sobre esse métier que é o de todos nós, né? E aí eu entro na pergunta, porque em geral se fala da crítica assim em termos gerais, né? A crítica não gostou de tal filme, a crítica não gostou de ou elogiou tal filme, não sei o que, papapá, como se a crítica fosse um corpo homogêneo, né? E a gente sabe por experiência própria que podemos dizer assim, parafraseando Lacan, mas a crítica não existe, existem os críticos, né? Isso, de certa forma, sempre foi assim. Desde aquele tempo, já mais ou menos longínquo, quando nós começamos, em São Paulo éramos tão poucos que a gente brincava sempre que a gente cabia numa Kombi, e se um ou dois faltássemos, caberíamos num Fusca, né? Íamos todas as mesmas sessões de imprensa, que as cabines que a gente chama, muitas vezes saímos depois do filme para almoçar, ocupávamos uma mesa pequena de restaurante, todos nos conhecíamos e tudo mais. Hoje somos muitos, hoje para acomodar todos os críticos só da cidade de São Paulo, talvez precisasse uma frota de ônibus, né? Não um ônibus, mas uma frota delas. Mas enfim, para dizer que as pessoas que chegam à crítica de cinema chegam por diversos caminhos, né? Talvez haja um ponto comum, que é o gosto pelo cinema, que é a paixão pelo cinema, mas chegam de diversos caminhos, com formações, com bagagens culturais diferentes, com trajetórias diferentes, com gostos estéticos muito diferentes. E isso para dizer o seguinte, que nesse universo da crítica, que hoje é imenso no Brasil e no mundo, até por conta dos meios eletrônicos, blogs e tudo mais, como o Marcelo lembrou, é difícil você sacar pontos em comum, embora você possa encontrar algumas tendências. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: sempre se fala, a crítica gaúcha tinha tal reação em relação ao cinema brasileiro, ao cinema novo e tal. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, não dessa suposta homogeneidade da crítica gaúcha, mas, ao contrário, da disparidade e das tensões que existiam entre vocês na recepção e na apreciação de determinadas correntes estéticas ou do próprio cinema novo, que talvez seja o tema mais candente. Bom, realmente essa questão, por exemplo, a crítica a isso, a crítica aquilo, né, que sempre tem de se assumir um universal para acender o particular, né? E na verdade tu coloca muito bem, quer dizer, não existia um universal assim, né? Bom, eu queria dizer o seguinte: uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho que é importante, é o seguinte, quer dizer, o Gastal, a geração do Gastal, que é o Gastal, o Jacó Cutz e depois um outro que tinha divergência entre eles, que era, por exemplo, o Hugo de Nuné, né? Eles tinham uma posição na qual nós éramos contra essa posição, mas tínhamos o amor comum pelo cinema, etc. E como eu disse, na minha maneira de ver, eles tinham uma crítica mais ideológica, o marxismo de um lado e o catolicismo de outro lado, e em relação à nossa posição, que podíamos ter posições dessa ordem, mas na verdade queríamos compreender o cinema e dizer como é que funciona essa máquina do cinema, como é que funciona esse filme, né? Bom, aí na minha maneira de ver é o seguinte: nós ao mesmo tempo gostávamos de ver os filmes, ao mesmo tempo brigávamos fortemente, né? Nós brigávamos para valer em muitas coisas assim, né? Quer dizer, eu lembro do Jefferson, querido colega, né?
o Jefferson de Palas era oposição em tudo. Me lembro uma vez nós fomos na confeitaria Ian, foi uma das melhores conversas que eu tive, nós não concordamos em nada. Né? E, no entanto, ele me permitiu que eu crescesse e eu permiti a ele que ele crescesse pelas divergências que nós fazíamos. Então, eu acho que essa foi uma grande experiência que a gente fez, né? De crescer na divergência. Né? Claro que não era tanto a divergência de cineasta, mas a compreensão da posição desse cineasta. Por exemplo, um cineasta que o Jefferson adorava, Nicolas Rey, né? O Mankiewicz, por exemplo, né? Que ele adorava o Mankiewicz assim, fantasticamente, né? Nós não desgostávamos, pelo contrário, gostava muito também, mas não na mesma intensidade do Jefferson. Por exemplo, eu gostava muito do Fritz Lang, não era a mesma emoção do Jefferson. E eu acho que entre nós era a mesma coisa, né? Quer dizer, a questão do cinema brasileiro quer dizer, nós tínhamos uma posição comum de defesa do cinema brasileiro. Comum. O que não impedia que a gente fizesse grandes críticas, e não necessariamente nós todos concordávamos. O Glauber isso sim, o Glauber foi uma concordância. Só que tempos depois, eu até pedi desculpa, não pense que é uma traição, mas eu fiz uma revisão. Né? Quer dizer, por quê? Porque exatamente a gente estava em constante evolução. Todos nós estávamos em constante evolução. Né? E agora, essa passagem da geração do Gastal para a nossa, eu acho que nós passamos esse facho do cinema também, né? Por exemplo, pega a questão a questão, por exemplo, da geração do Jorge Furtado, né? Da Ana Luísa, do Giba, né? Do Gervásio e outros que estavam nessa geração. Eu acho que deve um pouco a coisas que nós escrevemos e fizemos, né? Só que eles foram adiante. Eles fizeram uma coisa que nós não fizemos, foi fazer cinema. Né? Então, e mais, essa geração passou o fogo adiante. Por exemplo, o meu filho, por exemplo, há outros cineastas, como o Gustavo Storidora, aqui mesmo, o Gilson Vargas e outros caras que estão aí na quadra, né? Quer dizer, e mais, tem uma geração mais novinha ainda, né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul conseguiu fazer uma coisa muito fantástica, que foi exatamente carregar o faxineiro e passar adiante. Né? E conseguiu passar bem. Né? Então, nesse sentido, é isso que eu digo. Quer dizer, nós não temos unanimidade nenhuma. Nós temos gostos muito próximos, defendemos muito próximos cineastas, né? Mas ao mesmo tempo divergimos da intensidade e valor deles. Né? Eu queria fazer uma pequena referência ao meu amigo Bert aqui, né? Que ele, cada vez que eu cito ele como da nossa geração, ele diz, não, eu não sou dessa geração. Mas ele migrou, né? Eu considero da nossa geração. E migrou e rejuvenesceu lá. Também. A gente pode ver pela figura física do professor. Os cabelos brancos que nem eu, né? Eu só gostaria de acrescentar o seguinte. Divergência entre nós, claro, isso era normal, mas é importante salientar outra coisa também. O Enéas sabe bem disso. Não era só entre nós e não era só com a geração anterior. Quando o Enéas, por exemplo, defendia um cineasta como o Fritz Lang, não encontrava unanimidade, nem eu, quando defendia o Fritz Lang, a gente encontrava unanimidade. E o interessante é que a reação não vinha só da geração anterior, vinha da nossa geração de gente que não fazia cinema, não escrevia sobre cinema, pessoas de teatro. Por exemplo, foi muito difícil para a nossa geração tentar. Isso aí era até objeto de piadas, mas não é mais hoje em dia. Defender diretores como Vittorio Cotafave, como Duccio Tessari, como tem mais um agora, o grande Ricardo Freda. Foi um trabalho, mas o Clube de Cinema de Porto Alegre talvez tenha sido um pioneiro nisso aí, porque conseguimos convencer o Gastal a exibir O Magnífico Aventureiro, do Ricardo Freda, que era um filme sobre Benvenuto Cellini e que foi vendido no Brasil como um filme de gladiadores, de aventura italiano e tal. Do Duccio Tessari, eu tenho orgulho de ter conseguido convencer o Gastal a exibir Os Filhos do Trovão, que é um filme que depois que foi exibido, eu estava olhando o Cahiers de Cinema e encontrei lá uma lista dos 10 melhores do ano do Bertrand Tavernier.
E lá estavam os Filhos do Trovão, do Tessé. E, de modo que essas divergências entre nós, claro, era normal, existia, mas o mais importante era isso, era essa divergência com a sociedade como um todo. Pessoas ligadas ao teatro, as chamadas belas artes, que não aceitavam isso. Não aceitavam o filme de aventura como uma coisa importante. Falar em Howard Hawks, para eles, Howard Hawks não representava nada. Raoul Walsh, o intrépido General Custer, quando nós passamos do clube de cinema, eu considero o intrépido General Custer um dos maiores filmes americanos de todos os tempos. Uma crítica, e feita durante a guerra, uma crítica à corrupção dentro do exército americano. Eu me lembro que o Gastal, que era inimigo não gostava muito desse tipo de coisa, publicou na Folha da Tarde um artigo enorme, fez uma citação, citou um crítico obviamente de esquerda, falando sobre os recursos orçamentários do governo americano para o exército naquela época. O que tinha isso a ver com a questão da dignidade humana levantada pelo Raoul Walsh nesse filme? Então, o mais difícil para nós foi dialogar com quem não era de cinema. As discussões entre nós tinham um certo nível, mas, infelizmente, hoje em dia, claro, isso não acontece mais. Mas os filmes americanos, por exemplo, que a gente tanto gostava, o Jefferson, que ele falou do Jefferson Benjamin Rey, o Jefferson tinha adoração pelo Vicente Minelli. O Jefferson me disse antes de morrer que a melhor coisa que ele tinha feito na vida foi escrever um artigo sobre aquele filme com Barton e a Taylor, do Minelli, do Sandpiper. E tem um artigo que saiu na Film 66. E eu quero aqui, para encerrar essa minha dissertação sobre a crítica gaúcha, eu vou prestar uma homenagem póstuma ao Jefferson Barros. Isso. O Martin Scorsese sempre foi um grande admirador do cineasta britânico Michael Powell, diretor dos filmes Sapatinhos Vermelhos. Há pouco tempo atrás foi feita uma exposição sobre o Martin Scorsese em Londres, e lá causou surpresa que nas palavras de um crítico inglês, que um cineasta tão sanguinário como o Scorsese tenha guardado com carinho e colocado na exposição as sapatilhas que a Maura Schiller usava no Sapatinhos Vermelhos, que é um filme sobre dança que o Scorsese adorava, e nessa relação do Sai Tensão botou entre os melhores de todos os tempos. O Scorsese, 20 anos depois que foi lançado o filme Capital, A Tortura do Medo, do Michael Powell, Katama Schumacher foi casada com o Paulo, que é a montadora do Scorsese. O Scorsese coloca esse filme um dos grandes momentos, uma das mais profundas meditações sobre a essência do cinema. Esse filme foi reeditado agora em DVD. Muito bem, eu quero aqui prestar uma homenagem ao Jefferson, que quando esse filme passou aqui em Porto Alegre, em 1962, 20 anos antes do Scorsese ter o descoberto, o Jefferson chegou para mim e disse: olha, eu escrevi e tenho lá em casa guardado um artigo sobre esse filme que ninguém está falando nada, porque era um horror. O que a crítica disse sobre esse filme era um horror. Esse DVD tem alguns exemplos. Mandava jogar na privada, que isso aí é uma estupidez. A carreira do Michael Powell foi praticamente encerrada ali. O Jefferson me disse o seguinte: eu escrevi, tenho guardado lá, para que daqui a 20 ou 30 anos, quando descobrirem esse filme, fazerem justiça a essa obra que agora estou vendo uma coisa excepcional. Isso 20 anos antes do Scorsese. Isso, de certa maneira, mostra que a gente aqui estava atualizado. E o filme hoje é unânime, realmente um filme excepcional, é sobre um fotógrafo assassino que trabalha em cinema e tal. Só isso que eu queria dizer. É uma homenagem póstuma a um colega de geração, de crítica, realmente, para mostrar a importância da coisa. Obrigado. Quer comentar? Não? Eu queria comentar só. Eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, total apoio ao Elias, essa homenagem ao Gerson, extraordinário crítico aqui do Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu queria dizer, para completar o que o Hélio falou, o pessoal que existia aqui em Porto Alegre nessa época não era trivial, né? Só para você ter uma ideia, na área de teatro nós tínhamos o Pereio, o Paulo José, né? O Fernando Peixoto, ali
Guilherme Lemetz, o Leneu Dias, o Valmor Chagas, esse é um pouco anterior a nós, né? Ou seja, o teatro de equipe era um lugar de muita discussão e muito debate. Então, essas ideias todas não eram como hoje aparece, né, uma coisa meio de grupelho. Não, era uma coisa que espraia para toda a sociedade. Ao mesmo tempo, por exemplo, a escola de teatro tinha uma discussão muito forte, inclusive tinha o Rogério Jacob, né, que começou a fazer o curso de teatro, né? Então a discussão era muito ampla em toda a sociedade. Tinha na área de filosofia o Goethe, por exemplo, que nunca discutiu sobre cinema, mas animava essas discussões todas. Então eu acho que o Hélio lembrou muito bem que o nosso combate era também conosco mesmo, né? Rosário. O tempo está no final e nessa altura eu já estou mais preocupado com a foto do que eu vou mexer nesse vespeiro. Toda vez que eu coloco alguma coisa no almanaquito sobre a polêmica da recepção aos filmes brasileiros no Sul, o Zanin fala, não mexa nesse vespeiro com superficialidade. O almanaquito não é o almanaquito tudo são flechas muito rápidos, os assuntos são muito profundos. Não mexa com isso. Eu sou teimosa e mexo, né? E como a Ivonete trouxe essas questões, eu acho que a mesa trouxe contribuições enormes sobre essa discussão, para mim muito reveladoras. Os 3 depoimentos, não porque o Goida não falou especificamente do Glauber, mas eu acho que o depoimento do Hélio e do Enéas, eles esclarecem muito essa tradição do realismo no cinema, não é? Que era muito forte. Bazin tinha uma influência muito grande e tem até hoje, mas chega o Glauber Rocha, aquela usina desgovernada, muito ligado aos cultos afro-brasileiros, ao candomblé, não sei o que, explode aquilo. E o Sul tem uma vertente, tudo superficialmente, eu não tenho 1/1000 do conhecimento que eu precisaria ter para enfrentar um assunto desse. Mas o Sul tem uma tradição positivista muito grande, né? Que de uma certa forma ela vai se tornando mais complexa, mas que marca de uma certa forma esse apego ao realismo naquele momento. Hoje eu acho que o mundo está tão mais complexo e tudo, ninguém defende. A alegoria hoje é uma coisa mais tranquila, a gente digere tranquilamente, mas na época causaram um choque. Agora, só quero deixar claro, Hélio, que essas observações que nos bastidores as pessoas falam abertamente, cineastas... Não só nos bastidores, elas dão depoimentos, distribuidores... Mas coragem mesmo, assim, do cineasta, só o Fernando Meirelles, mas eles nos bastidores, eles falam abertamente, não é? Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, não é contra os intelectuais gaúchos. O Festival de Gramado é uma tribuna de 42 anos de história dedicada ao cinema brasileiro. É um espaço de reflexão. Ninguém teria a loucura de dizer que não se defendeu Rio 40 Graus aqui. Não. O que se traz e se tenta compreender é porque, suponhamos, um filme com atores negros, o Spike Lee sumiu do Brasil. As pessoas dizem que os brasileiros não querem ver o filme do Spike Lee com atores negros, não é? Eu entendo, isso é uma questão nacional. Agora as pessoas dizem que aqui se reveste o público teria ainda menor interesse ainda do que o interesse nacional, que já é pequeno, né? Quando essa questão veio à tona, o paranaense Camargo, o Paulo Camargo, lá no jornal dele, e tem uma coisa, gaúcho tem uma autoestima, só no Brasil tem similar na autoestima pernambucana e baiana. São culturas muito fortes, muito ricas, e é difícil, quando você vem para um debate de filme gaúcho aqui, a gente tem que vir armado no bom sentido, porque há um amor muito grande pela história do Rio Grande, quantos estados brasileiros tiveram guerra? Aqui vocês tiveram 2 grandes guerras para defender fronteira para ser brasileiro. Alguém me faltava um dia me disse para ele, quantas guerras vocês fizeram para ser brasileiro? Nós fizemos 2. Então isso é muito forte na formação do gaúcho, né? Então parece que estão vindo os malucos de lá, mas eu acho que há dados na formação cultural do Estado, né, que a gente precisa pensar sobre eles. E o Paulo Camargo
como parece que a autoestima dos paranaenses é muito diferente, parece que lá eu só vejo eles, os intelectuais, os cineastas paranaenses, dizendo, não, esse estado aqui o Fernando Severes, que paranaense, fala bem de você pelas costas. Não é só assim que ele define os paranaenses. É um enigma, né? Ele é paranaense. Então, falar bem pelas costas. E lá ele levou a história adiante e mostrou que a classe média paranaense tem mesmo ojeriza o cinema brasileiro. Aqui, como os intelectuais, os jornalistas gaúchos, têm essa história de total dedicação ao cinema brasileiro, principalmente por causa de Gramado, o Festival de Cinema Brasileiro não pega em Curitiba. Fizeram agora no Internacional, está indo bem, porque eles são de um cosmopolitismo total, né? E aí talvez nos desenraize um pouco. Isso tudo são chutes genéricos que eu estou dando. Mas lá a discussão avança um pouquinho, aqui fica difícil. Porque acusar os gaúchos de racista, quer dizer, um gaúcho, um estado de quantos milhões de habitantes? Isso não tem o menor, 10 milhões de habitantes. Isso não tem o menor sentido, isso é um generalismo terrível. Agora, parece que há um segmento da classe média gaúcha que frequenta o circuito cinematográfico tradicional, que tem um certo desinteresse pelo cinema brasileiro. Eu vivi no Paraná uma experiência incrível. Dizem que o lugar onde o Festival da Colorista estava acontecendo era Mikado, que era o canal da música. O público não veio porque não tem transporte, não tem nada. Teve um concerto sinfônico dentro do festival, com músicas para o cinema, abarrotou. Tinha gente de fora para entrar. Eu falei, mas não é esse lugar aqui que é Mikado, que não vem ninguém, por que vieram todos? Então tem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? E eu acho que o Enéas, quando fez essa reflexão de que repensou o Glauber nesse sentido da originalidade, foi ele que ficou, né? Os outros são artesãos talentosos, claro, eu adoro o Assalto ao Tempo Pagador, né? E mais alguns poucos filmes do Roberto, né? O Cury, eu amo Noite Vazia, amo As Amorosas, né? Mas em termos de originalidade, no fundo, o Cury vai carregar sempre o karma de ser um discípulo de Antonioni com Bergman, não é? Então quem tem Bergman e Antonioni como parâmetro sofre muito, né? Agora o Glauber, qual é o parâmetro do Glauber? É uma usina desgovernada de invenção e de loucura, né? O Cury tem muita coisa do Antonioni e do Bergman. Agora o Glauber, no Deus do Diabo, tem Eisenstein, tem Jean Fort, tem Buñuel, tem Kurosawa. Por que Kurosawa, Buñuel, o Eisenstein e outros, o Jean Fort, não é pecado? E por que o Antonioni e o Bergman são pecados? É uma coisa interessante. O Bergman, o Cury gostava de coisas europeias. Assim. Acontece que a gente gosta mesmo de coisas europeias. Em todos os filmes do Cury, quase todos os filmes, ele usava o adágio do quinteto do Schubert. O Glauber usa Villa-Lobos. É? Então, um é nacionalista, o outro não é nacionalista, mas eu acho que isso aí faz parte. Maria, o primeiro festival que eu vim aqui, eu acho que tu estavas também, foi em 75. Concorriam. 79. Ah, bom, então tu não estava. Concorriam na mostra competitiva o Walter Hugo Cury e o Nelson Pereira dos Santos. Duas tendências do cinema brasileiro. O Carlos Eduardo é que estava lá também. Então, e um ganhou o prêmio de melhor filme, que é o caso do Nelson Pereira, um filme muito bom, que é muito bom, e o Walter Hugo Cury ganhou o prêmio de melhor direção. Eu acho que o cinema brasileiro, acho que qualquer cineasta tem o direito de seguir o Antonioni, o Bergman. Como o Glauber tem todo o direito de fazer no Deus e o Diabo cenas eisensteinianas, muito bem feitas, por sinal. Né? Teve um crítico que chegou a dizer que o Eisenstein tinha renascido e agora era brasileiro. Não vejo mal nenhum nisso. Agora, teve gente que na época, aqui em Porto Alegre, isso é verdade também, criticavam muito o Glauber por isso. Isso é uma colcha de retalhos. Não só em Porto Alegre, em outros lugares também. Isso é uma colcha de retalhos do Eisenstein, Agora, isso também não é um defeito, né? O Machado de Assis não vale nada.
porque se inspirou em romancistas ingleses para escrever o Memórias Póstumas. Então, acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso. Daqui a pouco vamos expulsar. Sim, não, eu não tenho pergunta nenhuma, é só uma sugestão. Quero acrescentar uma indicação de bibliografias que a Ivonete já falou, que é a Crítica de Cinema em Porto Alegre na década de 1960, um trabalho rigoroso da professora e pesquisadora Fátima Leiro na década que está aqui, e coloca exatamente o que faltou boa parte aqui da nossa conversa, né? Esse cenário em que ela recupera os consensos, os dissensos, as polêmicas entre esse heterogêneo grupo de críticos cineclubistas que vinham desde marxistas até um cineclubismo católico muito forte aqui no Rio Grande do Sul durante os anos 50 e 60, e os filhos aí de Beth Gastal, que fala muito dos nossos 3 mestres que estão na mesa. Então, recomendo muito, não sei se ainda é impossível encontrar esse livro em Fátima Leiro, é uma edição conjunta da editora da URGS com a Secretaria Municipal de Cultura, né, com a coordenação de cinema e vídeo, né, com o Marquinhos ligado aqui. E então, a Crítica de Cinema em Porto Alegre na década de 1960, Fátima Leiro na década. É isso. Bom, com isso então a gente encerra. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer o festival por ter nos acolhido e, claro, muitíssimo obrigada a vocês 3. Continuam sobreviventes. Os sobreviventes, né? Foi uma tarde